Era este o sinal mais esperado, a senha previamente combinada para se desencadear a revolta. Pela madrugada, as unidades militares saíram para a rua, firmes e determinadas. Pouco mais de um mês antes, uma tentativa de golpe fora abortada nas Caldas. Desta vez, no entanto, o movimento era irreversível. Logo pelo amanhecer, primeiro timidamente, depois na euforia própria da libertação, o povo português associou-se às suas forças armadas num grito espontâneo de alegria e alívio. De uma forma espantosamente cívica para quem se habituara ao medo e à repressão, as pessoas invadiram as ruas, deram as mãos, cantaram, choraram, distribuíram cravos. Ao fim da tarde, no Largo do Carmo, em Lisboa, Marcelo Caetano, o principal símbolo do antigo regime, capitulava e aceitava o exílio com passagem pela Madeira. A ele se juntaria Américo Tomás e outras figuras gradas do Estado Novo. E foi já no princípio da madrugada de 26 que, nos estúdios da RTP do Lumiar, a Junta de Salvação Nacional dissipou todas as dúvidas e definiu os objetivos da Revolução. Devolver a soberania ao povo, manter a integridade da nação e os compromissos internacionais. Acabar com a censura, respeitar os direitos elementares de opinião e associação. Solucionar pelo diálogo a guerra colonial. O general Spínola seria mais tarde o primeiro presidente da República da emergente democracia e, numa frase, resumiu toda a grandeza de um dia histórico. O 25 de Abril restituiu ao povo a liberdade. É evidente que a consolidação democrática não foi nem imediata nem fácil. Na natural turbulência pós-revolucionária, valeram a coragem e as atitudes de alguns homens com um grande sentido de liberdade. Mas também todo o povo português surpreenderia o mundo pela sensatez com que fez uma mudança radical. Sem sangue, sem sede de vingança, mesmo em relação a uma polícia política que os havia perseguido sem dó nem piedade. Na nobreza do perdão, sobre as feridas charadas do passado, começava a erguer-se um país diferente. E que hoje, como no futuro, não pode, não deve esquecer que o 25 de Abril é muito mais do que uma data de discursos e cerimónias oficiais. Acordou para a Revolução com esta canção. Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, era a senha para os capitães saírem dos quartéis. O povo é quem mais ordena. A Grândola era um fator estimulante de congregação das pessoas, congregação emocional. A mudança era inevitável depois de 48 anos de ditadura e 13 de guerra colonial. A Operação Fim de Regime começou por ser um movimento militar liderado pelos capitães e antecipado já em fevereiro de 74 com a publicação do livro do general Spínola, o tal que sugere um novo futuro para Portugal. O livro não é um livro de um político. Un livre politique. É um livro de um pensador. C'est le livre d'un penseur. A partir destes pensamentos, Spínola e Costa Gomes ficam mal vistos pelo regime e são demitidos das Forças Armadas. No dia seguinte, a 6 de março, primeiro sinal, levantamento militar nas Caldas da Rainha, mas foi rapidamente abafado. Mesmo assim, o fim deste Estado Novo estava próximo. Pronto o programa político do MFA, Movimento das Forças Armadas, e concluído o plano das operações militares, já só faltava definir o dia, 25 de Abril, e a hora, 3 da manhã. 25 de Abril, o dia em que todo um povo nasceu de novo, e nasceu bem cedo, antes das 4 da manhã, as rádios, televisão e aeroporto já estavam ocupados. Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas. Já só faltava a rendição do governo de Caetano. Era essa a missão de Salgueiro Maia no Terreiro do Paço. Depois de uma guerra de nervos com as tropas afetas ao regime, o jovem capitão de Santarém encaminha-se para o Largo do Carmo. É uma revolução que acontece e as pessoas participam nela, assim com muita curiosidade, como se isto fosse, sei lá, até uma peça de teatro ou um filme. As pessoas estão a assistir às filmagens de uma coisa qualquer que vai suceder. Estas filmagens eram mesmo a sério, com os militares e a multidão a exigirem a rendição de Marcelo Caetano, que estava refugiado no quartel da GNR. Não queremos sangue. Vamos fazer fogo de carro de combate que vai destruir o edifício. Marcelo responde a este ultimato, diz que só entrega o poder a um general, no caso Spínola, e com duas condições. Para que o governo não caia na rua e para que não haja derramamento de sangue, entregue-lhe a responsabilidade do governo. Feita a transferência de poderes entre Caetano e Spínola, o país conhece os novos dirigentes através da televisão. Proclamação da Junta de Salvação Nacional.
A esta hora, a PIDE ainda não estava neutralizada. As atenções viram-se para a sede da Direção-Geral de Segurança. É na rua António Maria Cardoso, em Lisboa, que surgem as únicas vítimas desta revolução. 4 mortos e 45 feridos. Foi o último pecado destes agentes da PIDE. Acabam por render-se já à madrugada e a longa e foram ocupar as mesmas celas na prisão de Caxias, onde estavam centenas de presos políticos. Liberdade para os presos e para os exilados. Mário Soares e Álvaro Cunhal chegam a Portugal. A partir daí, a democracia portuguesa passa por eles, pelos políticos, mas principalmente pelo povo, cansado de 50 anos de ditadura. Estou satisfeitíssimo, a ver se isto dá uma volta, a ver se isto melhora a situação para todos nós, que o bacalhau está muito caro. O lema da revolução passa a ser a regra da democracia. O povo unido... Para já, o JJ vai à conquista não do castelo de Leiria, mas das novas malhas. Atenção, cibernautas, o 25 de abril de 74, 25A para os amigos. Vos parece complicado, então experimenta dar um mergulho nas redes da internet. Um clique aqui, um clique acolá e ficas a conhecer as caras, os corações, as vozes e os factos. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. Para a geração que viu nascer a internet, estas imagens e estes sons despertam dúvidas e uma pergunta fundamental. Afinal, o que foi o 25 de Abril? Ora bem, por obra e graça do Centro de Documentação 25 de Abril em Coimbra, estão esgotadas agora as desculpas para esta geração cibernauta que não sabe o que foi a Revolução dos Cravos. Na internet, toda a gente tem o 25 de Abril ao alcance de um clique, desde a cronologia dos acontecimentos, incluindo a fase anterior ao golpe, até às personalidades que marcaram ou inspiraram direta ou indiretamente a Revolução. Tudo isto vai dar à última quinta-feira de abril de 74. Não é por ser o 25 de Abril, mas de facto os acontecimentos importantes da nossa contemporaneidade, eu não tenho nenhuma dúvida em considerar que o 25 de Abril, pelas consequências que teve, não só pelo 25 de Abril, como depois a integração na União Europeia, tudo isso que foi tornado possível através disso, é realmente o acontecimento mais importante da nossa contemporaneidade. E realmente é quase oculto, é muito desconhecido das pessoas. Tem-se feito às vezes, nesta altura do 25 de Abril, entrevistas a jovens, etc., sobre figuras do 25 de Abril, sobre o 25 de Abril, zero, sabem muito pouco. Mas quem quiser saber tem aqui onde perguntar. Na internet está a memória de uma fase histórica da nossa história e essa memória ouve-se. Esta é a face cibernauta do Centro de Documentação 25 de Abril em Coimbra, um serviço público online para cibernautas que recebeu a ajuda de muitos dos protagonistas da Revolução. Nós, de muitos militares, temos os espólios deles que nos deram, do Vítor Crespo, do Vasco Lourenço. Estamos a continuar, ainda agora veio uma coleção de livros do Costa Gomes, do Otelo, do Salgueiro Maia, ou seja, recebemos sempre documentação de muitos deles e de outros militares que não são muito conhecidos, mas que tinham também papelada em casa e que nos foram... Eles tiveram papel ativo na preparação. Exatamente, tiveram papel ativo, depois pessoas na oposição. Nós temos, por exemplo, entre nós, um dos nossos melhores espólios, o Dr. Piteira Santos, já falecido, que está também connosco, e muitos outros. Para mais informações e para acabar de vez com as dúvidas sobre o que afinal aconteceu neste dia de 1974 em Portugal, é só procurar no ciberespaço. Há uma revolução na rede. Liberdade, conquista da democracia, o adeus à ditadura e ao atraso de vida em Portugal são as ideias básicas que a geração 25 de Abril tem em relação a esta data. O JJ ouviu alguns filhos da Revolução e ousadia é o que não falta. E uma coisa é óbvia, se não tivesse havido 25 de Abril, não haveria de certeza absoluta Vox Pops no Jornal Jovem. Marca a data da Revolução, o início de uma nova era em Portugal. Penso que houve grandes alterações a nível político, a nível social. Portanto, as pessoas começaram a ter uma maior liberdade de expressão, o que foi ótimo. Houve uma maior liberdade de expressão, a nível político as pessoas começaram a ter mais parte. Ao cabo estávamos numa ditadura e houve essa transição. Acho que luta pela liberdade, é toda a ideia que toda a gente traz do 25 de Abril. Luta por sair da opressão, é o que me parece que é o 25 de Abril. Posso dizer que o 25 de Abril teve muitos significados, nem todos eles positivos, porque com a minha família pode-se considerar que é retornados e afetou muito negativamente a minha família. O 25 de Abril foi talvez a data mais importante da nossa história contemporânea, porque permitiu-nos, principalmente à minha geração, fomos os primeiros beneficiados
pode não ser a sociedade perfeita, que isso está longe de ser, mas pelo menos temos valores fundamentais que, no mínimo do possível, são-nos garantidos. Foi uma revolução, a revolução de escravos, uma mudança de regime. Foi importante, uma transição para a liberdade política, liberdade de expressão, e por isso é sempre importante. Foi uma data em que se estabeleceram os direitos que haviam sido perdidos com o Estado Novo. E pronto, foi uma vitória da democracia.